Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu não coloquei nem vinheta porque eu quero ir direto ao ponto. Eu quero trazer uma análise pré-jogo dessa primeira das últimas 4 finais desse Fortaleza e Palmeiras que teremos no domingo. Porque eu acho que já tem alguns jogos que a gente sempre tem falado, o próximo jogo é o mais importante, o próximo jogo é o mais importante e o próximo jogo sempre é o mais importante. Mas dessa vez eu realmente acredito que é o mais importante. É muito importante o Palmeiras vencer o Fortaleza, então eu quero trazer aqui um pouco de análise do campeonato, um pouco de matemática, um pouco de tática do Fortaleza, enfim, dar um panorama geral desse pré-jogo, do que esperar desse Fortaleza e Palmeiras e por que é tão importante o Palmeiras vencer esse jogo. Então, para começar, pra gente analisar essa situação do campeonato, por que é tão importante essa vitória, quando a gente olha os próximos jogos do Palmeiras, depois do Fortaleza, o Palmeiras tem 2 jogos em casa na sequência e contra 2 adversários acessíveis, porque é um América Mineiro já rebaixado e um Fluminense que vai estar pensando já no Mundial, já às vésperas do Mundial. Eu acho muito difícil que eles venham com o time completo e titular contra o Palmeiras e a cabeça também já vai estar em outro lugar. Então, olha a sequência que o Palmeiras tem a oportunidade de emendar com 2 jogos jogando em casa. E aí quando a gente olha a tabela dos adversários, o Botafogo pode fazer no máximo 73 pontos, se vencer todos os jogos daqui até o final, o que eu acho que é muito difícil, porque a fase do Botafogo realmente não é boa. Um empate a mais ali eu acho que pode acabar tirando o Botafogo dessa briga, então isso já é uma notícia interessante. E quando a gente olha pro Flamengo, que talvez seja o outro time que tá em ascensão, o Flamengo vencendo todos os jogos aqui até o final faz no máximo 72 pontos. Então o Palmeiras pode fazer no máximo 74, se empatar um jogo vai para 72, mas o Palmeiras leva vantagem no saldo contra o Flamengo. Então, mesmo se o Flamengo vencer todos os jogos aqui até o final, o Palmeiras pode empatar um e ainda ficaria à frente do Flamengo pelo critério de desempate. Ou seja, uma vitória contra o Fortaleza fora de casa, pensando que na sequência a gente tem 2 jogos em casa, dá liberdade pro Palmeiras talvez poder jogar até pelo empate no último jogo, que é um jogo que promete ser difícil porque é fora de casa contra um Cruzeiro que provavelmente vai estar brigando contra o rebaixamento até a última rodada. Então é fundamental o Palmeiras ter esse respiro, porque se a gente empata contra o Fortaleza, por exemplo, vai ter aquela pressão de ter que vencer os últimos 3 jogos. Então, olhando para essa situação do campeonato, já é muito importante a gente perceber essa questão e como é importante a gente vencer o Fortaleza para conseguir ter um respiro e para emendar essa sequência de vitórias. Agora, e o nosso adversário, né? Vamos falar um pouco taticamente sobre o Fortaleza, que é um Fortaleza que tá com um trabalho longo já com o Vojvoda no comando, né? Já são 2 anos e meio que ele tá no cargo, então quando a gente fala de parte tática, é claro que o Fortaleza já teve muitas variações ao longo de 2 anos e meio, então ele começa no Fortaleza, né? O Vojvoda, por exemplo, uma formação com 3 zagueiros, né? Um 3-4-1-2, depois ele já muda pra uma linha de 4 na defesa, que é como o Fortaleza vem jogando ultimamente nessa temporada, e em base é um 4-2-3-1, tá? A formação pode variar para um 4-4-2, enfim, mas vamos usar um 4-2-3-1 como base, que deve ter esse time aqui para enfrentar o Palmeiras, né? O João Ricardo no gol, uma linha de 4 com Tinga, Brites, Tite e Bruno Pacheco, Zé Wellison e Caio Alexandre são a dupla de volantes, com o Caleb sendo esse meia, ele que ganhou essa vaga, o titular era o Pochettino, acabou perdendo a vaga. Pelas pontas a gente tem, provavelmente, eu acredito que Pikachu e Guilherme, mas a gente tem também as possibilidades de Marinho e Machuca, pontas com características diferentes, né? Principalmente ali pelo lado direito, o Pikachu um destro, que é lateral direito de origem, o Marinho um canhoto, né? Mais de 1 contra 1, e na frente o Lucero é o grande artilheiro do time, mas ele saiu machucado no último jogo, não sei se ele vai jogar, se ele não jogar deve entrar o Galhardo, que também muda um pouco a característica, tá? E quando a gente fala aí de destaques nesse time, né? É interessante a gente destacar o Caio Alexandre, que foi ligado ao Palmeiras, né, nos últimos dias, né, veículos falam que o Palmeiras teria interesse na contratação dele. Ele é fundamental nesse Fortaleza para ditar o ritmo da saída, ele é o cara que gira o jogo, que ajuda o time a construir, né, que ajuda o time naquela saída de bola, ele é muito importante nesse sentido. Ele não está na melhor fase dele, assim como todo o time do Fortaleza, né, ele realmente não está na melhor fase, já teve fases melhores, inclusive nesta própria temporada, mas segue sendo muito importante para o Fortaleza. Ofensivamente falando, 2 jogadores bem abertos, podem ser os 2 pontas bem abertos ou os laterais ultrapassando, 2 jogadores infiltrando por dentro, né, geralmente o meia
e mais um ponta, o 9 fazendo muito apoio, muito pivô, então com o Lucero ele é um cara que faz bastante pivô, joga bastante de costas. Se jogar o Galhardo no lugar dele, imagino que o Galhardo vai recuar um pouco mais, né, já que o Galhardo jogou já de meia na carreira, então ele tem essa tendência de recuar um pouco mais para ajudar mais na criação, na construção das jogadas. E esse time do Fortaleza com o Vojvoda tinha duas características bem interessantes nos melhores momentos desse time, tá? Então, na melhor fase desse Fortaleza que a gente viu nos últimos anos, tinha duas características interessantes que eram a intensidade sem bola para pressionar a bola, né, para recuperar essa bola, e verticalidade, um jogo muito vertical ofensivamente falando, né, muito objetivo, a partir do momento em que recupera a bola, que vai atacar o seu adversário e tudo mais, com triangulações ali pelos lados, né, juntando lateral, meia e ponta, usando muito um contra um dos pontas pelos lados. Então, essas foram as características muito marcantes desse Fortaleza do Vojvoda nos melhores momentos do time, né? Seja jogando com 3 zagueiros, seja em linha de 4, enfim, independente da temporada e da formação tática, mas essas foram duas características sempre muito presentes. Porém, é muito importante frisar que esse melhor momento ficou para trás. A gente não vai jogar contra o melhor Fortaleza do Vojvoda. Isso é importante. É um Fortaleza que está em má fase, né? Um Fortaleza que colocou todas as fichas da temporada numa Sul-Americana, perdeu a final, tá a 8 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro, tá? Então, por um lado, claro que é bom, né? Enfrentar um Fortaleza que tá em má fase, um Fortaleza que não está bem, mas também tem o lado de que eles vão buscar essa vitória custe o que custar, porque eles estão precisando dessa redenção, eles estão precisando dessa vitória depois de 8 jogos seguidos sem vencer no Campeonato Brasileiro, para de fato ficarem mais tranquilos, né? Eles estão ali ainda tranquilos, mas eu acho que uma vitória daria mais segurança pro Fortaleza nessa reta final de campeonato, e eles vão buscar essa vitória contra o Palmeiras porque eles não conseguiram nos últimos jogos. Se eles vencem o Botafogo na última rodada, eles viriam até acho que um pouco mais relaxados, né? Viriam recuperados, claro, mas um pouco mais relaxados por já estarem mais tranquilos no campeonato. O empate contra o Botafogo deixa eles mais pressionados pela vitória, mas ainda em má fase, então é importante a gente entender essa fase do adversário também, né? Eles vão entrar pressionados também pela vitória contra o Palmeiras, afinal de contas, eles jogam em casa e já é o terceiro jogo seguido em casa, se eu não me engano, do Fortaleza, e eles precisam finalmente da vitória. Mas, como eles estão em uma fase, como o Palmeiras briga pelo título, eu fiz sim a minha apostinha na vitória do Palmeiras lá na KTO, está aqui na tela, porque eu faço e eu mostro, tá? Eu não falo só, não, eu mostro também, eu realmente fiz, porque a KTO, no momento que eu fiz a aposta, estava pagando simplesmente 2,22 de odd para a vitória do Palmeiras contra o Fortaleza, então eu fui nessa, coloquei os meus 10 reais, certo? Porque eu acho que vale a pena, eu confio no Palmeiras para isso, e também porque a KTO é patrocinadora deste vídeo aqui, e através dessa parceria você pode usar o cupom VERDÃO lá no site da KTO, que está no primeiro link aqui da descrição, no seu cadastro, para você poder garantir 20% de bônus lá no seu primeiro depósito, certo? Então essa parceria do Análise Verdão com a KTO, se você curte aposta, se você quer se divertir nesse jogo de domingo também, ou em qualquer outro, é só colar lá no site e usar o nosso cupom no seu cadastro para ganhar esse bônus, fechou? Mas não é só porque eu apostei que eu realmente acredito que o Palmeiras tem plenas condições de vencer o Fortaleza, e como eu disse no início do vídeo, e eu retomo isso aqui para a gente fechar, de fato o Palmeiras precisa, tá? O Palmeiras precisa dessa vitória, até porque nessa próxima rodada, Botafogo e Flamengo têm jogos mais fáceis, têm adversários mais acessíveis, o Botafogo pega o Santos em casa, o Flamengo enfrenta o América Mineiro, então é claro que a gente olha as 4 rodadas, né? A gente sempre pensa no campeonato até o final, né? E até por isso eu citei essa questão da pontuação máxima que os adversários do Palmeiras podem fazer, tanto o Botafogo quanto o Flamengo, mas como é um campeonato que tem muitas mudanças, muitos altos e baixos, o mental é importantíssimo. Então se o Palmeiras não ganha do Fortaleza e os adversários ganham, né? Dá uma certa moral pra eles, que por mais que o Palmeiras possa recuperar essa pontuação nas outras rodadas, num campeonato, né, que virou um campeonato de tiro curto nessa reta final, com altos e baixos, com o mental sendo tão importante, dá moral pros adversários, não é muito bom, e uma vitória do Palmeiras contra o Fortaleza daria muita moral pro próprio Palmeiras, então realmente é um jogo importantíssimo, e eu quero saber aqui no comentário o que você acha desse jogo, o que você tá esperando, enfim, mande aqui embaixo, né? O Palmeiras também tem provavelmente o desfalque do Luan, deve entrar o Marcos Rocha, acho que não tem muito como o Abel inventar nesse sentido, né? O Marcos Rocha sendo um zagueiro ali pela direita, como ele jogou muito bem contra o Internacional e
contra o Atlético Paranaense na Arena Barueri. Certo, meus amigos? Então, vamos nessa. Um outro aviso importante, saiu nos últimos dias uma análise do Endrick, de como o Endrick se tornou o craque do Palmeiras nessa reta final. Ele também vai ser muito importante contra o Fortaleza. Então, se você ainda não viu, entra no canal e veja. Eu estou desconfiando de que o YouTube não entregou esse vídeo para todos os inscritos. Tiveram inscritos que me confirmaram isso, que não receberam o vídeo. Então, se você é um desses, não recebeu, entra no canal e assista. Saíram outras análises ao longo desses últimos dias, né? Dessa data FIFA, postei bastante conteúdo por aqui, então se você não conferiu, entre no canal e confira, porque está muito bom, modéstia à parte. Fechou, meus amigos? No mais é isso, quero sua participação aqui nos comentários e também inscreva-se aqui no canal, porque vai ter análise pós-jogo de Fortaleza e Palmeiras e eu te espero aqui no domingo à noite pra gente analisar, se tudo der certo, uma vitória do Palmeiras. Fechou, meus amigos? Mas independentemente do resultado, estarei aqui para nossa análise pós-jogo. Se você está até agora aqui comigo, também peço para você deixar o seu like, é só um clique, é de graça e me ajuda muito, certo? Esse vídeo chega cada vez a mais palmeirenses. E muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.